Desculpa. Cláudia, tá mudo. Sim, desculpa, eu esqueci de ativar o som. Então, bom dia a todos, a todas e todes. Eu sou a Cláudia Camargo, faço parte da equipe do CIB e mediarei este evento agora pela manhã. É com imenso prazer que iniciamos essa semana, que é também a Semana do Livre da Biblioteca do CIB-UFPR de 2021. Temos uma programação muito interessante para os próximos dias, para todos que, como eu, são apaixonados por esse universo do livro e da leitura. Então, não deixe de conferir a nossa programação completa, disponível em nosso site e também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Informamos que este evento tem certificado de participação, bastando aos participantes assinarem a lista de presença durante o evento, ao vivo, que estará disponível pelo chat. Cumprimentamos os intérpretes de Libra, Raul e Tiago, pela parceria com o CIB, e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, pela disponibilização da apresentação cultural que assistimos no início dessa transmissão, chamada Alguém Cantando, composição de Caetano Veloso, que foi interpretada pelo grupo de MPB da UFPR e abrilhantou nossa manhã e nosso evento. E para iniciarmos nossa semana, convidamos o diretor do Sistema de Bibliotecas, o bibliotecário Denis Ueso, para uma fala de abertura. Denis. Obrigado, Cláudia. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de, inicialmente, agradecer a todos os presentes nessa cerimônia de abertura da Semana do Livro da Biblioteca de 2021, aqui do Sistema de Bibliotecas da UFPR. Agradeço a todos os participantes, palestrantes, mediadores, intérpretes das atrações culturais e de Libras, e também a toda a equipe do Programa de Educação Continuada de Usuários do Sistema de Bibliotecas da UFPR, e também da Seção de Apoio ao Usuário. Esse evento tem sua importância frente a um cenário em que, segundo os dados da última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015 a 2019, passamos de 56% de população leitora para 52%. Em números percentuais, parece pouco, afinal são apenas 4%. Em números absolutos, entretanto, indica mais de 4 milhões de pessoas que deixaram de ser considerados leitores. São números assustadores, e não podemos deixar de analisá-los. Mas essa pesquisa também indica que, dentre os leitores, 1/3, ou seja, mais de 33% de leitores, recebeu incentivos e estímulos para se iniciarem no mundo da leitura. Por isso, destaco novamente a importância desse evento. Evento esse, online em sua totalidade, que vem para atender os protocolos de segurança e sanitários frente a uma infortuna adversidade mundial, mas também mostra que não há limite para a mediação da leitura, cultura, arte e educação. E nós, profissionais da informação e mediadores de leitura, sempre nos adaptamos. Temos outros desafios. A leitura, pelo lazer e pelo prazer, concorre com um mundo corrido e a falta de tempo e com o crescente uso desse escasso tempo para a utilização de redes sociais, por exemplo, como indica a pesquisa que citei anteriormente. Mas, considerando nossos papéis e funções sociais e também a nossa disposição, e aqui incluo organizadores e organizadores, convidadas e convidados desse evento, não há razões para pensar que a leitura perecerá. Sigamos lendo e formando leitores, é o que tenho a dizer. Assim, declaro aberta a Semana do Livro da Biblioteca do CIB-UFPR de 2021. Obrigado a todos. Agradecemos ao Denis por oportunizar este evento e pelas palavras iniciais. Convidamos agora a coordenadora do Programa de Educação Continuada dos Usuários, ProEduc, que juntamente com a valorosa equipe do CIB, não medir esforços para pensar em cada detalhe deste evento. Então, com a palavra, a bibliotecária Kathleen Wiesenfeld. Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimento o diretor do Sistema de Bibliotecas da UFPR, Denis Ueso, por se fazer presente na abertura do evento. A Cláudia Camargo, colega do CIB, mestre em Teoria Literária, que hoje gentilmente aceitou conduzir os trabalhos, sendo a nossa mediadora. Cumprimento os colegas do CIB, demais membros da comunidade UFPR e a toda a comunidade externa, que nesta manhã nos acompanha no evento de abertura. É uma grande satisfação estar aqui hoje representando a equipe do ProEduc do CIB, que com tanto cuidado elaborou cada detalhe da programação da semana. Obrigada. Sem o empenho e dedicação de vocês, esse evento não seria possível. Esses 3 dias foram idealizados para
proporcionar um sopro de inspiração e entusiasmo, uma tomada de fôlego nesses tempos difíceis que passamos nos últimos anos em função da pandemia do Covid-19. Pretendíamos oportunizar conversas sobre temas de profunda relevância e importância social, sendo livro, leitura, bibliotecas, enfim, falar sobre cultura. Agradeço a todas e todos pela participação e agora vamos aproveitar esses 3 dias de Semana do Livro da Biblioteca. Muito obrigada. Obrigada, Kathleen, equipe do ProEduc. Dando início às atividades do dia, teremos agora uma palestra com o tema O Nascimento do Livro, falando sobre a gestação da literatura infantil e juvenil, a experiência do editor, com Gilsandro Vieira Salles. Gilsandro Salles é gerente editorial de literatura infantil e juvenil na Editora do Brasil, bacharel e licenciado em letras pela USP. Atua há 14 anos com edição de livros, gerindo atualmente um catálogo com mais de 400 títulos, alguns dos quais já receberam prêmios como Jabuti, Biblioteca Nacional, Fundação Nacional para o Livro Infantil e Juvenil, FNLIGE, Cátedra Unesco, entre outros. Em 2018, foi finalista do Prêmio Jovens Talentos do Mercado Editorial. Além disso, é representante da Editora do Brasil em importantes feiras internacionais, como Bolonha, Guadalajara e Frankfurt. Seu nome aparece também no livro 100 Nomes da Edição no Brasil, do jornalista Leonardo Neto, na seção O Futuro da Edição. Esperamos que todos, todas e todes aproveitem bastante essa palestra. Perguntas ou comentários podem ser feitos via chat a qualquer momento da seguinte forma: você vai colocar no chat hashtag pergunta, o seu nome, a sua instituição, caso você pertença a alguma, e a sua pergunta. E serão respondidas durante a apresentação do Gilsandro. Então, passo agora a palavra para o Gilsandro. Olá, bom dia a todos, todas e todes, como vão vocês? Agradeço muito pelo convite, um agradecimento muito especial a todo o pessoal que está organizando, fazendo esse evento acontecer, e eu fico muito honrado de estar aqui para poder falar de livro, de literatura, de leitura, que são assuntos que me interessam enormemente, por trabalhar com isso e também por ter estudado, me dedicado, né, à vida acadêmica a esse objeto tão especial que é o livro, e também, por conseguinte, a leitura e todos os assuntos que envolvem esse aspecto cultural, né? Enfim, como já dito, né, eu trabalho no mercado editorial há 14 anos, e fiquei muito honrado com esse convite justamente porque eu não sou um palestrante experiente, mas tenho participado, especialmente aqui por conta da pandemia, tenho participado de alguns eventos, né, falado em alguns momentos, sendo convidado para discutir a importância da leitura, da literatura infantil e juvenil, já que nós tratamos o tempo todo da formação de leitores quando falamos em literatura infantil e juvenil. Enfim, como introdução, só queria dizer que é sempre importante termos eventos que mobilizem pessoas, que pensam, né, a produção do livro, que sistematizem e ajudem as pessoas a discutirem cada vez mais o assunto em torno do livro, especialmente infantil e juvenil, que, como eu disse, é formador, né? É um livro que ajuda a formarmos mais leitores. Como citado agora há pouco pelo Denis, né, é surpreendente, assustador que nós ainda vivamos num país em que os índices de leitura sejam tão baixos. Por isso que eu sou um grande defensor das políticas de acesso ao livro, sejam elas públicas, sejam elas iniciativas privadas. Eu acho que cada vez mais precisamos fomentar esse caminho e esse acesso ao livro. Um obrigado especial também ao pessoal que vai fazer a interpretação de Libras. Fundamental também sermos cada vez mais inclusivos. Isso é um tema
importante aqui na nossa fala também, porque a gente persegue que esses livros que nós fazemos, né, no cotidiano, eles cheguem para cada vez mais pessoas, que eles incluam mais pessoas, que eles estejam disponíveis para cada vez mais pessoas. Bom, eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, vou até pedir ajuda do pessoal da técnica aqui nos bastidores, que aliás, é a equipe importantíssima aqui também que ajuda tudo a acontecer. Eu posso compartilhar aqui diretamente, certo? A apresentação está no meu Google, apresentações. Só um minutinho. Gil, sua apresentação não está compartilhada, não estou conseguindo. Compartilha de novo, por favor. Eu compartilho tela, é isso? Isso. Ok, e pode ser aqui direto no computador, né? Pode. Tá, perfeito. Não sei se todos estão vendo. Sim? Não apareceu ainda. Ok, vamos tentar de novo. Eu estou no modo de apresentação da tela. Você foi em compartilhar? Fui Compartilhar tela, selecionou a tela e ela... Isso. Tela cheia, né? Isso. Vamos ver. Agora apareceu. Ótimo. Vou só dar um ocultar aqui. Desculpem a falha técnica. Retomando aqui, então. Bom, então fui convidado para falar um pouquinho desse processo, né, de como nasce o livro Infanto Juvenil. Como foi dito, eu trabalho com essa realidade do livro infantil e juvenil há já 14 anos na Editora do Brasil, que é uma editora sediada em São Paulo, mas com filiais, com atuação no Brasil todo, né? Uma editora que já tem quase 80 anos, né, 78 anos de atuação, tem desempenhado um papel aí muito importante no mercado editorial como um todo, no mercado escolar, de modo especial, porque é uma editora que também, desde o início, faz livros didáticos, e eu atualmente gerencio o catálogo de literatura infantil e juvenil, que é aí composto atualmente por mais de 400 títulos, né? Então, a ideia aqui é a gente dialogar um pouquinho a respeito dessa realidade do livro infantil e juvenil e do fazer, né? Do dia a dia do livro infantil e juvenil. Então, eu sou Gil Sandro Vieira Salles, ou apenas Gil, como muitos me conhecem. Sou gerente editorial de literatura infantil, juvenil e não ficção, ou seja, todos os livros que não são apenas literários, ficcionais, mas também os destinados a crianças e jovens que lidam, que contam, né, que não contam histórias ficcionais exatamente, mas têm algum grau de informação. Estou há 14 anos no mercado editorial, iniciei em 2007, ano que vem eu completo 15 anos. Sou bacharel e licenciado em letras, né, em português e linguística, aqui pela Universidade de São Paulo. Nesse momento, responsável por esse catálogo de mais de 400 títulos ativos, que significa um acompanhamento não só dos livros impressos, do catálogo de livros impressos, mas também livros digitais, né, atualmente, e todas as ações que envolvem esses livros, porque anualmente nós temos lançamentos, preparando títulos novos, então esse é o trabalho geral aqui que desenvolvemos e que eu ajudo aqui a cuidar. E eu represento a editora também em feiras e eventos nacionais e internacionais. Importante dizer o quanto esses eventos também fomentam ações na área de formação de leitores, e eles são muito importantes, né, para que essas políticas de acesso ao livro aconteçam. Então, as feiras, as bienais, né, quaisquer feiras literárias que aconteçam no Brasil afora e no mundo, são sempre um chamariz muito importante e devem continuar sendo estimuladas a existirem, né? Mesmo com pandemia, elas continuaram existindo no formato online, aos poucos estão retornando. Então, é muito importante falar o quanto essas feiras, esses eventos, e eventos como esse que está acontecendo agora, que estamos aqui participando,
são importantes para fomentar esse trabalho com a leitura e a literatura. Bom, para começar, eu queria fazer uma reflexão sobre o conceito de literatura infantil e conceito de literatura juvenil, infanto-juvenil. Como é que a gente chama isso, né? O que é literatura infanto-juvenil, ou literatura infantil, ou literatura juvenil, ou literatura infantil e juvenil? Bom, existem algumas similaridades, proximidades aí com os termos, né? Eu prefiro chamar sempre de literatura infantil e juvenil, é o meu termo favorito, para designar esse segmento, esse nicho, né, de atuação do mercado editorial, que são os livros destinados, inicialmente destinados a esse público leitor, que pode ser do 0 aos 18 anos, mais ou menos. É claro que as classificações não são estanques, né, como eu sempre digo, a gente sempre busca deixar liberdade na escolha dos livros, e para uma biblioteca, por exemplo, é fundamental que os leitores tenham acesso a esses livros com determinado controle, obviamente, com explicações a respeito do conteúdo desse livro, mas que os livros sejam cada vez mais universais, né, que eles sejam cada vez mais acessados e que eles sejam lidos, né, mesmo os livros infantis sejam lidos por adultos, por jovens e vice-versa. Pois um bom livro infantil, como a gente vai ver, ele não é simplesmente uma literatura em que você pode designar e obrigar que uma determinada faixa etária apenas o consuma. É muito importante dizer que livro infantil é aquele livro que pode ser lido por qualquer pessoa, né? E o livro juvenil, de certa forma, a mesma coisa, é o mesmo conceito que a gente persegue. Então, buscamos sempre diferenciar, chamar a literatura infanto-juvenil, abarcando essa faixa etária, essas pessoas dessa idade, de 0 a 17, 18 anos, mas ela pode ser cada vez mais expansiva, né? A literatura infantil especificamente vai, claro, tratar dos leitores menores, né? Os leitores que estão iniciando, né, o percurso de leitura, de autonomia leitora, e também os que já estão numa fase mais avançada de leitura, que já são leitores autônomos, leitores que são independentes, que já têm capacidade de pegar um livro e folheá-lo, lê-lo, depreendê-lo de acordo com o seu conhecimento adquirido. E a literatura juvenil tem essa indicação específica para esse público a partir dos 11 anos, justamente por tratar de temas às vezes mais complexos, mais delicados, que de alguma forma dialogam aí com o processo de amadurecimento, né, de crescimento das pessoas nessa idade. E a literatura infantil e juvenil, como eu disse, abarca essas duas faixas, é meio que um conceito mais amplo para explicar como o mercado enxerga esses livros dentro de tudo, do universo de coisas que se produz. E é claro que eu estou falando aqui de um ponto de vista do mercado, né, como editor de livros, como alguém que olha para o que se produz, para a quantidade de coisas que se faz, né, no mercado editorial, para a questão da qualidade desse material, que cada vez mais tem, nós assistimos aí um crescimento, né, da qualidade desse material que chega às crianças e jovens. Então, o que eu vou abordar aqui é muito menos acadêmico, diria, e muito mais mercadológico, né, muito mais voltado aí para a questão do acesso e da disponibilidade desse livro infantil e juvenil no mercado. E, de certa forma, dialogando diretamente com as bibliotecas Brasil afora, porque o trabalho das editoras é que abastece essas bibliotecas, é o que faz com que esses livros cheguem cada vez mais a públicos diferentes. Bom, para começar, eu acho que a gente pode partir para algumas possíveis indefinições, né? Brinquei aqui um pouquinho com essa fala da Maria Tereza Andrueto, que é, para mim, determinante assim, do nosso trabalho, da forma como a gente percebe, enxerga o fazer livros para a infância e para a juventude. O grande perigo que espreita a literatura infantil e a literatura juvenil, no que diz respeito à sua categorização como literatura, é justamente de se apresentar a priori como infantil ou como juvenil.
O que pode haver de para crianças ou para jovens numa obra deve ser secundário e vir como acréscimo, porque a dificuldade de um texto capaz de agradar a leitores, crianças ou jovens não provém tanto de sua adaptabilidade a um destinatário, mas, sobretudo, de sua qualidade. E porque quando falamos de escrita de qualquer tema ou gênero, o substantivo é sempre mais importante que o adjetivo. Eu acho essa passagem particularmente poética, né? A Maria Teresa Andrueto, uma escritora argentina, vencedora do prêmio Hans Christian Andersen. Se vocês não souberem, depois eu recomendo até pesquisar alguns dos ganhadores do Hans Christian Andersen, que é, digamos, o Nobel ou o Oscar, como queiram, da literatura infantil e juvenil. Então, nesse livro, Por uma Literatura Sem Adjetivos, a Maria Teresa traz algumas definições, algumas discussões importantíssimas, que nos ajudam a pensar, né, o quanto é complicado definir uma literatura como infantil ou exclusivamente como juvenil, porque justamente isso para ela e para muitos autores, né, nos quais a gente se inspira, essa categorização é secundária. Então, falando especificamente em catalogação, né, em como destinar isso numa biblioteca ou mesmo numa editora, numa empresa, é óbvio que nós precisamos nos apegar a alguns fatores, né, para pensar o tamanho do livro, a que público se destina, que tipo de assuntos são tratados, mas lidando com literatura, nós percebemos o quanto essa linha é tênue, né? Então, por isso que eu falei o quão é importante o papel de uma pessoa aqui que é fundamental para que essa cadeia de acesso ao livro funcione e aconteça, que é o mediador de leitura. Esse mediador pode ter uma formação específica, pode ser alguém formado na área, pode ser um bibliotecário formado, pode ser um professor de português ou de outra disciplina, mas esse mediador de leitura pode ser também pode ser um adolescente que gosta de leitura e que já tem condições de indicar livros para uma criança. Esse mediador de leitura é aquele facilitador, né, é quem facilita o acesso, né, providencia que os caminhos do livro sejam mais claros e mais fáceis de acessar para esses jovens leitores. Então, é uma das dificuldades de definir, né? A gente sempre parte dessa premissa de que se o texto é bom, se ele faz rir, se diverte, se faz pensar, ele é bom, portanto, ele pode sim ser indicado, ser definido como literatura infantil e juvenil e ser lido, né? Ser realmente concretizado em sua magnitude, né? Outro pensador, escritor, né, que nos oferece algumas discussões interessantes do meio da literatura infantil e juvenil é o brasileiro Ricardo Azevedo, né? Esses são alguns trechinhos de falas dele retiradas para uma entrevista para o Sesc TV, em que ele afirma: se você fizer uma literatura infantil específica para crianças, ela vai se transformar em um livro didático. Um assunto que interessa as crianças, mas não interessa aos adultos, para mim, como escritor, não funciona. A ideia de que todo livro infantil tem uma lição a passar acaba com a literatura. Esses trechos que eu normalmente destaco quando falo sobre esse pensamento, né, de que a literatura tem alguma função, eu acho que aqui a gente não está, de modo algum, dizendo que o livro você não pode fazer com que a criança ou o jovem cheguem a um determinado livro com alguma intenção, digamos, né, de ensinar algo, de mostrar alguma coisa importante. Por exemplo, uma resolução de conflitos, né, um tema cada vez mais presente e necessário nas escolas. É óbvio que, como editor, trabalhando numa empresa em que os livros são produzidos com esse fim, a gente vai pensar, sim, numa função, né? Esse livro X, eu vou poder mostrá-lo, colocá-lo numa sala de aula, ou mesmo em casa, né? E fazer com que meu filho, com que meu aluno, com que o estudante reflita sobre um tema. Só que nós não podemos nos ater apenas a isso, né? Acho que o Ricardo tem essa fala mais contundente, justamente porque quando você transforma o livro em apenas um objeto que vai cumprir algum papel didático, né? Então, a literatura não pode ser apenas isso, ela tem que fugir ao máximo desse papel e dessa redoma em que se é colocado, né?
de alguma forma, nós precisamos garantir que o livro dialogue para além do que está na mensagem, que ele expanda a leitura e a percepção dos leitores. Então, quando eu vou ler um livro que fale de algum assunto como matemática, eu por exemplo, tenho um livro no catálogo que se chama Poemas Problemas, em que a autora propõe falar de matemática de um jeito muito diferente. Ela faz poemas, faz enigmas, charadas, e o livro é sobre matemática, mas não é só sobre isso. É sobre poesia, é sobre inúmeras situações culturais que a criança vai ter acesso ao ler um livro disfarçado de livro de matemática. Então, acho que tem muitas das funções, né, que nós atribuímos aos livros, elas são necessárias, elas são importantes, né? Se é um livro sobre guerra, sobre imigração, sobre preconceito, sobre aceitação, sobre autoaceitação, é óbvio que eu posso me basear nisso para poder designar, para poder dar esse livro para alguém, para um leitor que eu tenho interesse. Mas eu não posso simplesmente contar que o livro vai fazer apenas esse papel. Eu tenho que pensar que o texto literário, o texto ficcional, o texto em si, ele vai ter uma atuação paralela, ele vai contribuir para muitas outras reflexões do leitor. E eu acho que nós, como mediadores, quando nos propusemos a ser mediadores amadores, nós precisamos cuidar para que esse aspecto seja levado em conta, sempre, né? É nesse sentido que a fala do Ricardo Azevedo, as falas, né, do Ricardo Azevedo são super necessárias para a gente não transformar isso numa sistematização que acaba afastando os leitores. Óbvio que aqui a gente precisa sempre pensar eu não estou aqui, né, dizendo como as coisas têm que acontecer, porque a gente sabe que as realidades são muito distintas, especialmente pensando em Brasil, mas nós precisamos ter consciência de que é possível, sim, criar um vínculo de afeição, de afeto com o livro, de forma que esse livro cumpra um papel preponderante aí na formação dessas pessoas. Bom, eu vou fazer uma leve interrupção aqui, porque eu tinha dito que a gente pode fazer umas pausas para algumas perguntas, e eu gostaria, sim, de ouvir, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer. Cláudia, por favor. Ainda não temos nenhuma pergunta no chat, Gilsandro. Acho que você pode continuar, e se alguém quiser fazer a pergunta, pode colocar lá e a gente vai falando aqui durante a sua apresentação. Ótimo, Cláudia. E queria dizer também, caso você queira interromper em algum momento para alguma reflexão, para alguma contribuição, estou à disposição também. Ok. Então, seguindo aqui, eu separei algumas características ditas comuns da literatura infanto-juvenil para a gente discutir, né? Já que aqui o objetivo é discutirmos esse nascimento. Então, como editor, como nós olhamos, como nós, na Editora do Brasil, pelo menos, encaramos esse papel de ajudar a fazer nascer, né, esses livros. Então, que características comuns a gente encontra, busca, num livro que vai ser editado, que vai ser lançado pela editora, né? Aqui, essa sistematização, ela é muito mais para nós pensarmos no que tipo de livro se tem no mercado, e no nível mundial, inclusive, e que tipo de livro nós estamos buscando no momento de escrever, transformar um texto escrito em um livro infantil ou juvenil, que vai ter esse papel tão importante aí. Então, a literatura infanto-juvenil é considerada uma categoria específica, sendo mercadologicamente dividida em literatura infantil e literatura juvenil, a depender do público, como já expliquei. Os gêneros textuais como o poema, o conto, a crônica, a novela e a fábula são os formatos mais comuns. Óbvio que isso é muito mais expansivo, muito mais abrangente. Eu, por exemplo, no catálogo temos livros de parlendas, exclusivamente de parlendas, ou livros de provérbios, né? Então, os gêneros textuais são múltiplos, mas aqui são os mais praticados, digamos, pelos autores, pelos escritores, no momento de transformar uma ideia em o que se pode chamar de literatura infantil ou juvenil. Especialmente se a gente se baseia em algumas definições, por exemplo, Bakhtin, outros autores que lidam com a questão do texto, né, da construção textual, da tipologia e do gênero textual,
a gente vai encontrar aí uma gama muito divergente, digamos, né, do conceito do que seria um poema adulto ou um conto adulto, muito diferente do que a gente vê realizado no livro infantil, porque, claro, a forma de instrumentalizar, de trazer esse texto escrito, ele vai tentar perseguir esse público a qual ele se destina. Então, um conto infantil talvez tenha uma complexidade muito distinta de um conto adulto, né? Então, óbvio que nós não vamos comparar de maneira a querer trazer características tão claras entre um conto escrito destinado a um adulto, que pode ter temas, digamos, ainda mais complexos, e um conto infantil, que é uma história mais curta, com, né, uma narrativa que pode ter um começo, meio e fim muito mais estabelecido ou não, porém, destinado a crianças, ele acaba criando características muito específicas. Por isso que eu costumo muito dizer que, para mim, a literatura infantil por si só, sendo em prosa, por exemplo, já é um gênero. E o poema infantil por si só também já é um gênero. Então, é uma categorização que não é tão simples de apresentar. Inclusive, nós, toda vez que participamos de editais, de programas de governo, concursos, nós somos obrigados, de certa forma, a dizer que o livro é um conto, é um poema, uma novela, só que essa é uma categorização que é bem complicada, às vezes, quando se trata de livros infantis e juvenis. Acho que essa é uma discussão até que interessante, né, de puxar em outro momento. E ela costuma ser classificada por idade e capacidade do leitor. Capacidade sempre entre aspas, porque é muito delicada a forma de se referir a isso, né? A gente tem não confundir aqui capacidade com qualquer questão, né, de especial, mas sim digamos, a possibilidade que o leitor tem de interagir integralmente com esse texto, com esse livro. E aqui, como referência, a Nelly Novaes Coelho, uma das maiores, das pessoas que mais contribuíram aí para a literatura acadêmica destinada ao estudo da literatura infantil e juvenil, é ela quem traz um pouco dessa noção, né, dessa capacidade, dessa classificação do leitor a partir das suas competências, a partir das suas experiências. E aqui, continuando, a literatura infanto-juvenil carrega historicamente o conceito de ensino-aprendizagem intrínseco à obra, né? Isso que o Ricardo Azevedo falou para a gente mais cedo, e isso tá no nascimento do livro infantil, né? Nós, quando estudamos um pouquinho dessa história, por meio desses grandes estudiosos, como a Nelly, o próprio Ricardo e vários outros, nós percebemos que esse conceito, nessa forma de enxergar o livro como uma lição a ser tomada, ele nasceu com um livro infantil, assim como o conceito de infância, né? Não vou entrar aqui nessa seara que não é a minha, mas mesmo essa questão social, né, de enxergar as crianças como crianças, é muito recente, né, como sabemos. Então, a literatura infantil e juvenil no mundo todo, de certa forma, acompanhou isso também, né? Então, quando a gente remonta ao estudo dos contos de fadas, das fábulas e das muitas histórias orais tradicionais que foram contadas, a gente percebe que ali não era uma literatura infantil, ela era literatura, né? E, de alguma forma, ela foi sendo moldada, foi sendo trabalhada para ser o que nós entendemos hoje em dia como um texto infantil, como uma história feita para crianças. A literatura infanto-juvenil também evolui e se transforma, de acordo com a definição de infância, como eu disse. Então, um livro feito no final do século XIX, né, uma história criada no final do século XIX, tem grandes diferenças conceituais, digamos, e no formato do que uma história contada hoje em dia, escrita em 2021, por exemplo. Algumas figuras foram muito importantes aí para esse rompimento, digamos, né, como Lewis Carroll, quando escreveu Alice no País das Maravilhas, e aqui no Brasil, Monteiro Lobato, quando propôs que as crianças deveriam ter acesso a uma literatura genuinamente brasileira, com elementos brasileiros e feita para crianças, não apenas com fundo moral, com alguma ideia de ensinamento, né? Então, sempre bom pensar que esse conceito de literatura infantil e juvenil está em constante evolução. Pode ser que daqui a 50 anos, 100 anos, isso também já seja
rediscutido, revisto e já seja diferente. A literatura infanto-juvenil tem essa capacidade também de construir imagens quando você lê um livro, quando você observa o processo narrativo, quando você acessa uma história, né, você, naturalmente, nós imaginamos, né, como essa história se dá. Então, eu leio a história do Pequeno Príncipe, por exemplo, e posso construir o meu próprio Pequeno Príncipe na cabeça, né, se eu não tiver uma referência anterior. Então, a partir do que o texto me traz, eu consigo fazer essas imagens, assim como todo e qualquer livro literário, né? Acho que a grande capacidade, a grande diálogo que a literatura nos traz é justamente esse estímulo à criação, à leitura de imagens. E aí eu vou falar depois desse conceito também da imagem no livro ilustrado, porque obviamente aqui nós estamos, né, falando apenas do texto em si. Nos melhores livros, as imagens e ilustrações dialogam e ampliam o texto verbal. Também é um conceito entre aspas, né, que eu não pus aqui, mas deveria. Nos melhores livros, eu sempre digo que esse conceito é muito delicado, porque o melhor livro para mim pode não ser o melhor para você. O livro que de alguma forma me representa, atende a alguns anseios, né, me emociona, pode não tocar outra pessoa. Então, o conceito de melhor ele é muito relativo e sempre aplicável com a subjetividade que a situação pede, né? Então, eu acho importante que nós saibamos também ouvir especialistas, quem está lendo o livro e gostou e tem, digamos, um arcabouço, tem uma bagagem para recomendar uma leitura, mas o leitor é que é a autoridade máxima, né? Nós buscamos sempre dizer e procuramos sempre fazer com que o leitor tenha autonomia, acho que essa é uma grande palavra para perseguirmos, né? Que o leitor tenha autonomia para dizer se aquele é o melhor livro para ele ou não. É óbvio que os certificados, os selos de qualidade, os prêmios, né? E tudo que envolve aí a cadeia de produção do livro, quando destaca, né, alguns títulos no mercado, eles são muito importantes, né? Ajudam muito, inclusive, as bibliotecas a se renovarem, né, a receberem, quando possível, os novos livros que estão sendo aí discutidos, que estão sendo que chegaram para o mercado, mas eles não são, digamos, a autoridade máxima, né? Acho que, como eu disse, o leitor, esperamos sempre que os leitores, cada vez mais autônomos, tenham capacidade de dizer o que para eles é bom ou ruim. Mas aqui a questão é justamente que as ilustrações, as imagens que compõem esse livro, precisam dialogar e ampliar o texto verbal. Aqui é um compilado, né, de características comuns que a gente tenta perseguir no momento de fazer, de ler um texto literário e de aprender, de colocar esse texto literário dentro de um formato específico, dar uma cara, né, oferecer um visual para esse livro que está sendo preparado para esses leitores. Bom, mas para nós, editores, né, qual é a característica mais importante no livro infantil e juvenil? O que eu, como leitor, o primeiro leitor, digamos, né, que eu tenho esse privilégio de poder, eu e minha equipe, né, temos o privilégio de poder ler em primeira mão um texto, né, de um autor, de uma autora, de fazer de dar nossa contribuição, né, nessa leitura. E qual é, então, a característica que a gente persegue quando recebe um texto, um livro, um texto antes de virar livro, né? Eu uso muito a minha capacidade, né, a minha capacidade de me encantar por uma história. Foram vários os momentos, né, nesses 14 anos de atuação com esse mercado, em que eu pude receber um original, né? O original é o texto ainda cru, digamos, né, que saiu da gaveta do autor, da autora. Quando esse original chega para nós, para essa leitura, com uma apresentação, normalmente a gente pede para que esses textos tenham ali uma sinopse, para que o autor possa me dizer quais, né, o que o motivou a escrever esse texto. E se esse texto nos encanta, se ele desperta esse encantamento, ele com certeza é um grande candidato a ser um texto que vai agradar muitos leitores, né? Então, é óbvio que aqui a perspectiva sempre é subjetiva, obviamente,
Eu já tive primeiras leituras que não me encantaram, segundas leituras que me encantaram muito mais. Então, essa linha, como eu falei, já é muito tênue, né, de determinar se um livro, se um texto nos encanta dessa forma. Mas é uma das coisas que a gente persegue e que não tem um manual, né, para descobrir como é que isso vai acontecer. Simplesmente acontece, assim como qualquer livro literário que te encanta, qualquer livro que nos encanta de alguma forma, né? Até os livros de autoajuda, os livros financeiros, livros, né, com perfis completamente distintos, tem um jeito de contar as coisas para você que te encanta, e é isso que o editor acho que busca, especialmente quando lê pela primeira vez aquele texto. E o arrebatamento que vem a partir desse encanto também, para nós é fundamental, né, nós querermos ser retirados do chão, ser sacudidos, né? Então, o arrebatamento é uma característica importantíssima aqui para essa entrega, né? Para esse processo de troca constante que o livro vai estabelecer futuramente aí com seus leitores, mundo afora. Afeição, nós temos uma questão de enxergar, de poder enxergar a ternura, a afeição, o afeto, o amor, né, o carinho por algumas histórias. E eu acho fundamental, porque mesmo as histórias de aventura, mesmo as histórias de suspense, mistério, investigação, elas trazem essa afeição. Porque se o escritor e a escritora se baseiam em relações humanas, lidam com questões que de alguma forma dialogam com o nosso sentimento, mesmo que isso esteja muito disfarçado, nós buscamos que a afeição, que o afeto esteja presente, que ele seja uma das premissas aí básicas para que esse livro tenha uma vida longa, uma capacidade cada vez mais forte de se aproximar de leitores. E por último, mas não menos importante nesse quadro, a inclusão. Cada vez mais nós perseguimos enfim, fazer com que essa leitura seja, com essa literatura e que esses livros não sejam apenas destinados a mais leitores, mas também tragam um universo de personagens cada vez mais diversos. Então, a inclusão entra aqui como uma necessidade premente, uma obrigatoriedade, eu diria, do papel do editor, de considerar, enfim, de trazer algumas das discussões atuais aí a respeito de trazer pessoas de outras etnias, de outros credos, de outras origens, de outras formações, para que a gente tenha uma leitura, uma literatura, uma leitura cada vez mais heterogênea, né? Queria saber se agora a gente teria perguntas. Estou acompanhando aqui pelo chat enquanto falo. Podemos subir. Sim, Gilsandro, temos uma pergunta da Certo. Cassiana Pisaia. Ela pergunta: Gil, como você percebe a evolução das temáticas tratadas pela literatura para criança e jovens nos últimos anos? Oi, Cassiana, tudo bem? Obrigado, Cláudia. Bom, eu estava falando justamente aqui nesse ponto da inclusão, né? Eu acho que, como editores, nós precisamos ficar conectados às discussões, né, que envolvem as pessoas, que envolvem as minorias, que envolvem questões que há 10, 15, 30, 50 anos atrás não eram relevantes, mas que hoje são importantíssimas de serem tratadas e trabalhadas. Eu acho que a literatura para crianças e jovens, de uns anos para cá, se modificou profundamente para poder abrigar, né, essas temáticas. A gente hoje em dia tem muito mais condições de trazer temas e situações e assuntos que antigamente eram, de alguma forma, tabu, eram mais censurados, eram mais sensíveis, né? Então, com muito orgulho, né, nós trouxemos para o catálogo muitos temas muito relevantes para o século XXI, né, como o feminismo, discussão sobre algumas questões, especialmente da questão racial, né, o racismo
que assola o Brasil e que, né, por muito tempo foi negado. Então, são temas cada vez mais frequentes, né? A população LGBTQI+, todos os temas que, de alguma forma, não estavam tão presentes, justamente porque a literatura infantil e juvenil, não que se furtasse, porque sempre, todos os autores, eu diria, em todas as épocas, de alguma forma, conseguiram inserir ali algum ou outro tema para discussão, mas de alguma forma o mercado, né, as famílias e também as escolas, por conseguinte, se furtavam a falar disso, né? Então nós sabemos que alguns livros que nós editamos podem vir a sofrer resistência, né? Existem alguns mecanismos, né, de controle, né, de quais conteúdos, quais assuntos os livros podem trazer, e esse mecanismo está presente na sociedade, digamos que é o que regula o acesso de uma criança e de um jovem a determinado livro, determinado filme, novela, enfim. Digamos que é um filtro importante. Porém, esse filtro não pode prejudicar jamais a liberdade de expressão, a liberdade de poder contar histórias que se refiram a pessoas fora do padrão, digamos. Então, o que nós percebemos, o que nós sentimos, né, que todas as editoras, de alguma forma, estão conseguindo serem mais representativas, terem mais representatividade nas suas histórias, na forma como essas histórias são contadas, e isso é muito bom. Cada vez melhor que os livros tenham menos problemas, menos preconceitos e menos dificuldade de representar a diversidade que é o ser humano. Então, acho que respondendo a essa pergunta da Cassiana, eu acho que a evolução foi para melhor, que nós temos nesse momento uma possibilidade de trazer cada vez mais discussões e fazer com que as crianças e jovens participem cada vez mais cedo de alguns debates que são fundamentais, né? Não só para o momento em que eles estão vivendo enquanto crianças e jovens, mas também para o futuro adulto, que eles serão adultos politizados, adultos conscientes, né? Então, acho que a literatura não pode se furtar jamais a fazer isso, seja por meio da realidade de uma história, né? Seja por meio da fantasia, como várias histórias infantis e juvenis fazem, por exemplo, a saga Harry Potter, né? E, enfim, várias questões hoje em dia são possíveis de serem tratadas, e que bom que o mundo, de alguma forma, e o Brasil, mesmo com alguns aspectos mais conservadores em alguns momentos, tem se aberto cada vez mais para essas discussões, para realmente fazer com que esses livros sejam inclusivos. Eu vou subir aqui, se não temos mais nenhuma pergunta agora. Tem mais uma pergunta. Na temos. verdade, é a Caroline, aqui da UFPR, a nossa bibliotecária também. Certo. Ela colocou ali, Gil, o que você poderia comentar sobre o mercado de literatura infanto-juvenil LGBTQIA+. Eu sei que você já falou um pouco nessa tua fala, né? Mas talvez alguma coisa mais específica sobre o mercado mesmo para essas obras. Bom, Caroline, é isso? Caroline, obrigado pela pergunta. Como eu disse, né, ainda é um tema tabu para as editoras, né? E aqui, falando de modo mais amplo, eu percebi que editoras, mesmo as mais antigas e, digamos, de alguma forma tradicionais, conservadoras, estão se abrindo cada vez mais, mas é óbvio que isso ainda é um passo lento, digamos. Só que cada vez mais comum encontrar livros infantis que tragam reflexões sobre homossexualidade, sobre transexualidade, sobre esse conceito, né, tão complexo, às vezes até para os adultos, de que as pessoas LGBTQIA+, são tão iguais quanto elas, né, quanto as pessoas ditas que estão aí num padrão. Então, acho que a literatura infantil tem acompanhado, e mundo afora, a gente percebe que isso é muito mais rápido, digamos. Alguns mercados internacionais são muito... contemplam isso há bastante tempo até. Por exemplo, a Alemanha, que é um mercado editorial gigante e muito forte, né? A Alemanha é um dos maiores produtores, quiçá o maior produtor de livros do mundo, se eu não estou enganado. Lá, sim, é muito comum encontrar livros com essas temáticas.
assim como Canadá, assim como França, assim mesmo como alguns países da Ásia, né, de alguma forma, que também tem um perfil, digamos, mais tradicional. E no Brasil, né, muitas editoras compram direitos de livros que tratam do tema, então cada vez mais você encontra essa literatura presente em livros da Companhia das Letras, da Record, de outras editoras, digamos, de trade, né, que a gente chama, livros infanto-juvenis, ou young adult, que eles chamam, que é essa classificação do jovem adulto, né, que lê, são cada vez mais frequentes. E os infantis também, né, são vários casos já. Não vou conseguir citar nenhum aqui para não correr nenhum risco de falar alguma coisa errada, mas eu vou até depois tentar complementar as indicações, alguns dos livros que eu conheço, né, do mercado brasileiro que são dessa temática. Então eu acho que a importância, inclusive, de respeitar, de trazer esses livros e respeitar o ciclo desses livros para que eles cheguem aos leitores é fundamental, porque a reflexão está presente, ela não pode ser, né, nós não podemos fugir dessa discussão, e acho que o livro infantil e juvenil é espaço sim para isso também, né, para discutirmos, para mostrar as diferenças, para sensibilizar para as diferenças e para normalizar, né, as diferenças, para dizer como elas são comuns e como é saudável que a gente conviva e aprenda a conviver com essas diferenças. Então, seguindo aqui, desculpe. Gil, só mais um pouquinho, não sei se você quer responder mais uma pergunta. Pode falar, claro. Então, só um comentário primeiro, a Rima colocou ali sobre a literatura sobre refugiados, e a Cassiana também colocou um comentário ali, que esse é o caminho da cidadania, né, agradeceu. E a Renata, ela perguntou sobre a quantidade de escritores jovens e crianças, se está crescendo. Olha, eu não tenho esse... obrigado primeiro pelos comentários da Cassiana e da Rima, né? Com certeza a questão dos refugiados é um tema importantíssimo, nós temos aí no catálogo, inclusive com livros da Rima e da Cassiana e da Rosi. Depois eu vou falar um pouquinho mais deles. Mas essa pergunta, né, da Fernanda, perdão. É isso, né? Renata. Desculpe, Renata. Eu acho que, assim, eu não tenho acesso a dados estatísticos, talvez a gente possa consultar fontes como a Câmara Brasileira do Livro ou outros segmentos aí do mercado, mas sim, eu digo que, pelo que eu vejo de produção, né, nacional, muito mais jovens, especialmente pelo fenômeno da internet, muitos influencers, né, muitos youtubers, né, a gente está na era dos youtubers, dos influencers digitais, eles têm chegado, né, ao mercado editorial graças a esse sucesso que eles fazem nas redes sociais com as crianças, na TV, etc. Então é mais comum você ver hoje em dia um adolescente, né, uma pessoa, digamos, menor de idade, publicando. E outros jovens, até 30 anos, digamos, são muito jovens, que também estão aí no mercado se fortalecendo cada vez mais, lançando livros para contar de modo ficcional sobre algumas questões vividas por eles mesmos, né? Então eu diria que sim, existe nas grandes editoras, né, que lidam com esse público, digamos, mais amplo, que tem um movimento, sim, com esses livros escritos por jovens cada vez mais frequência. Com crianças, por exemplo, só dando um exemplo da Editora do Brasil, nós não publicamos autores menores de idade, então, porque é uma política da empresa e de várias empresas também. Mas é óbvio que isso é muito de empresa, de editora para editora, né? Então, várias editoras lidam muito melhor com isso, lidam bem com isso e não tem nenhuma questão, conseguem, né, resolver e fazerem os livros com que esses escritores infantis e juvenis sejam cada vez mais frequentes. Mas, como eu falei, o que eu percebo é que eles são muito conectados aí a essa trajetória da internet, né? Então, tem inúmeros exemplos aí de pessoas que acabaram lançando livros infantis e juvenis que migraram ou que estão aí na plataforma também da internet, sendo youtuber, TikTok, Instagram, enfim, todas as redes sociais aí que fazem sucesso. Acho que eu respondi a pergunta, né? Seguindo aqui, então, como nascem os livros infantis e juvenis, além de todos aqueles, né, aquilo que a gente elencou no início, é esse respeito aos leitores. E aqui é uma das máximas, das premissas
principais, eu diria, para que a gente pense, reflita a respeito da forma como nós estamos encarando esses leitores, né? Quem são esses leitores? Quem são essas pessoas, né? E sempre pensar que às vezes a gente esquece de conceituar, né? A gente pensa muito no adulto formado, na pessoa que já tem ali sua autonomia, seus interesses formados, mas a criança e os jovens são pessoas, né? A gente às vezes não se dá conta disso. São pessoas complexas, com exigências e cada vez mais acesso à informação, cada vez mais é necessário dialogar com eles. Então, eu acho que para que a gente tenha o nascimento de um livro, o respeito aos leitores, a forma como esse leitor vai receber esse livro é fundamental, sempre. Muita pesquisa, não só dos autores para escreverem, para comporem essas histórias, para estabelecerem um princípio aí de respeito a esses leitores, né? Ele precisa de muita pesquisa, muito suor mesmo, e saber quais outros livros, né, de alguma forma, você precisa estar atento também ao que se produz para crianças, né, o que tem sido feito para essas crianças e jovens. E você mesmo, há décadas no mercado, escrevendo há muitos anos para as crianças, precisa constantemente estar atento, pesquisar, saber mais sobre um assunto. Se aquele assunto vai entrar no seu livro, de alguma forma você precisa estar sempre consciente disso. E os editores, na outra ponta, né, no momento de fazer esse livro acontecer, esse texto se transformar em livro, precisa de muita pesquisa, de muito suor, de muita busca aí para que a gente tenha o melhor livro possível, né? Ninguém é perfeito, mas acho que todo mundo é obrigado a pesquisar, a buscar dados, a se assegurar das informações que eventualmente vão perpassar aquela história, aquela narrativa. O trabalho em equipe, porque um livro não se faz só pela vontade do autor ou só pela vontade do editor, mas tem um grande bastidor aí, né? Muitas pessoas envolvidas na elaboração, no processo de um livro, por menor que ele seja, para poder chegar num nível de qualidade que nós buscamos, são muitos profissionais envolvidos, né? Desde os revisores de texto na fase do original, até a pessoa que desenvolve o projeto gráfico desse livro, que vai pensar o tipo de fonte, a distribuição do texto, os ilustradores, de novo os revisores que entram em várias etapas, vários departamentos, né, que de alguma forma fez com que contribuiu para que esse livro, para que esse texto virasse o livro que chega às mãos dos leitores. E óbvio que também a gente olha para as oportunidades do mercado. Como empresa, as editoras precisam pensar de que forma esse livro vai dialogar com o que o mercado espera. Então, isso tem a ver também com essa mudança que nós notamos aí, né? Essa cada vez mais maior aceitação de temas diversos, né? Cada vez maior essa busca por livros que tratem de minorias e de assuntos que antigamente não eram tão tratados. Então, reconhecer essas oportunidades do mercado é importantíssimo para o editor e também para o autor, né, na hora de escrever, de conceber, de pensar numa história. E aí, a gente ainda persegue, né, dentro dessa dinâmica, o editor é responsável por trazer essa harmonia entre projeto gráfico, texto e ilustrações, né? No livro ilustrado, é fundamental e importantíssimo que aquilo, de alguma forma, dialogue para que a gente tenha um livro que não... que ajude realmente o leitor a expandir, a se complementar, né? A complementar a sua leitura. Envolvimento pleno dos profissionais, obviamente, todas as pessoas envolvidas precisam estar cientes das dificuldades que envolvem a elaboração e o processo da edição dos livros infantis e juvenis. Esse é um dado importantíssimo também, né, que você precisa ter se você puder ter isso, é melhor ainda, né? Esse acesso a essa ampla divulgação e circulação desses livros, porque para formar leitores, nos interessa que esses livros cheguem aos leitores. Para chegar aos leitores num país continental como o Brasil, essa circulação precisam ser funcionais, né? Precisam realmente acontecer.
É por isso que nós somos grandes defensores dos programas do livro, que o governo federal, os governos estaduais e municipais precisam promover e fomentar cada vez mais, né? Então, quanto mais você imprime livros e faz esses livros chegarem aos leitores, mais você fortalece a cadeia de leitura, mais você forma leitores. E esses feedbacks constantes dos leitores, que eu acho fundamental que os autores se abram para isso, que os editores ouçam o que os leitores têm para dizer, e os bibliotecários, né, os professores, as pessoas que de alguma forma lidam com essa ponta, né, com quem está ali, que é o nosso principal interesse, lendo o livro, que a gente saiba ouvi-los e que a gente possa recuperar esses feedbacks para que a gente possa melhorar cada vez mais. É assim que o mercado também vai se renovando. Bom, eu tinha programado uma pausa aqui para perguntas, não sei se tem mais. Eu vou pedir licença para só botar um carregador aqui para o meu celular, e aí se tiverem alguma pergunta para fazer. Sandra. Enquanto você coloca para carregar, então vamos lembrar quem está nos assistindo aí pelo YouTube, que para emissão do certificado tem ali o link para preencher um formulário, tá? De quem está assistindo ao vivo, para então receber depois o seu certificado. Prontinho, de volta. Obrigado, Cláudia. Da tecnologia, né? Ela é muito útil, mas aqui a minha bateria já estava acabando. Obrigado por essa pausa. Bom, seguindo então, gente, eu queria mostrar para vocês uma experiência que, para falar do livro ilustrado, a importância de como o editor, por exemplo, enxerga um livro, né, um original, quando ele chega para nós. Então, eu estou propondo aqui uma dinâmica de escuta, né? Então, eu vou ler um trecho de um livro e, na sequência, a gente vai discutir algumas questões aqui que acho bacana de trazer também. Eu separei o livro aqui. Eu não separei o livro aqui, então eu vou pedir licença também para pegar aqui, só um segundinho, tá? Caso alguém tenha uma pergunta para fazer. Os workshops, tá? E as nossas redes sociais também, Facebook, Instagram. Se inscrevam lá para estar sempre recebendo as novidades aí de treinamentos e tudo mais que a gente sempre prepara para vocês. Bom, então vamos lá. Esse livro, chamado Maria Mudança, foi escrito pelo Manuel Filho e ilustrado pela Veridiane Scarpelli. Eu vou ler um trecho desse livro e depois vou contar um pouquinho a história deles para vocês. Antes disso, um comentário que eu acho bem interessante, né? As pessoas, né, ontem, esses dias todos e ontem, especialmente, me perguntando como nasce um livro infantil, de que forma, né, esse livro que nós vemos aí nas bibliotecas e nas livrarias foi pensado. O Maria Mudança, por exemplo, tem um caso curioso, né? Estava eu na Bienal de 2016, se eu não estou enganado, aqui em São Paulo, a Bienal do Livro. Enfim, eventos são momentos muito importantes, né, para esse diálogo entre editores e autores, né? A gente circula muito por esses eventos, conhece pessoas, e aí não foi diferente, né? O Manuel Filho já era autor da casa, já tínhamos feito alguns livros dele, e ele me abordou na Bienal, né, no momento em que a gente estava ali numa pausa entre um evento e outro, falou: Gil, eu tô com
uma ideia aqui na cabeça, estou pensando em muita coisa, e essa personagem, que ela nasceu assim do nada, ela simplesmente, um dia eu acordei e a Maria Mudança estava aqui gritando na minha cabeça. Os escritores têm disso, né? Eu achei muito curioso, comecei a rir e fiquei curiosíssimo para saber mais sobre esse processo do Manuel. Ele começou a me contar, né, que a Maria Mudança já nasceu com esse nome, que ele começou a desenvolver a história, e aí ele começou a dar alguns detalhes. Ele falou assim: posso te mandar esse texto para você dar uma olhada? Claro, com certeza. Eu tinha ficado super empolgado aí com a Maria Mudança. Então, especificamente esse livro, esse texto, nasceu de uma conversa de corredor na Bienal aqui de São Paulo, porque, na verdade, quando o Manuel me abordou para falar da ideia, ele ainda não tinha sistematizado completamente o texto. E aí o texto realmente só ganhou forma a partir do momento em que ele se sentiu instigado a me mandar esse material. Então, é um pouquinho de um processo que é muito comum, né? Esse diálogo com os autores. Olha, eu tô com uma ideia, será que vai dar certo? Será que pode funcionar? Deixa eu te contar o que eu pensei. E assim a gente vai trocando ideias, vai pensando em formas de fazer com que esse texto, esse livro, chegue para as pessoas. Bom, então, sem mais delongas, eu vou para essa leitura da Maria Mudança, e depois a gente vai conversar um pouco mais. A tela vai continuar aqui, porque eu vou ler mesmo, eu gostaria que vocês ouvissem, né, prestassem atenção nesse trecho inicial, para depois a gente falar melhor. Então, Maria Mudança, de Manuel Filho, com ilustrações de Veridiane Scarpelli. Oi, eu sou o narrador dessa história. Talvez você ache isso meio estranho, pois a minha presença quase nunca é percebida. Eu sou aquele que conta tudo o que está acontecendo. Por exemplo, era uma vez, aconteceu naquele tempo, não acreditei quando. Tá vendo? Eu estou sempre presente em todas as histórias e não poderia ser de outra maneira nesta que você está começando a ler. Porém, contudo e entretanto, aqui tudo é um pouquinho diferente porque eu vou contar a história da Maria. Opa, desculpe, só um momento, que eu já volto a contar a história. Pausa dramática. Como? Ah, sei, entendi. Desculpe-me pela interrupção da história, é que a Maria já quis fazer uma pequena mudança e acabou de me dizer. Ah, já vou adiantar, por isso que ela se chama Maria Mudança. Ela gosta de mudar as coisas, experimentar algo inusitado, sempre, toda hora, a qualquer minuto. Assim, não estranhe se as próximas páginas estiverem um tantinho modificadas. Não falei? Como a história dela, é ela quem manda. Não repare se de repente você se esquecer de mim. Ela já está pedindo para falar mais dela. Mas eu achei que era importante me apresentar. A partir de agora, vou contar somente a história da Maria, e se alguma coisa mudar subitamente, já vou avisando que não tenho nada a ver com isso. Foi ela quem pediu. O nome dela era só Maria, quer dizer, era Maria da Silva Polegada e Meia. Claro que não era isso, ela mudou o nome, mas para os pais dela, continua sendo Maria da Silva Costa Pena. Ela virou Maria Mudança por um mero acaso. Vamos ver como isso aconteceu. Bom, eu paro a história aqui, porque essa é a intenção também. Eu só queria que a gente tivesse acesso a esse início de história, que é basicamente a história que o Manuel Filho me apresentou quando foi mostrar esse original para nós na Editora do Brasil. E aí, o que você faz com isso, né? Um livro em que o narrador do livro se apresenta como tal, como narrador, e ele é interrompido pela personagem, e essa personagem fica o tempo todo querendo mudar as coisas. De que forma, né, o Manuel pensou nisso, e aí como é que nós, editores, pensamos numa forma de dar vida, né, de dar materialidade para esse texto, né? Então aqui, nas próximas páginas, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como essa história que o Manuel Filho contou virou um livro. Então, aquele trecho todo em que eu dizia, que eu narrei para vocês, foi ilustrado dessa forma pela Veridiane Scarpelli, a partir das conversas e do briefing, né, que nós, editores, passamos para a Veridiana. E aqui o projeto gráfico do Celso Longo, também, que é outro profissional super competente, que também fez toda a diferença. Então, imagine que aquele texto lido lá, né, eu não tinha... Quando o Manuel Filho me contou dessa história, eu não tinha nada disso na cabeça. Nós não tínhamos pensado em nada, absolutamente. Mas aqui está
a página em que no começo do livro, onde isso se materializou, né? Então, aqui vocês estão vendo o texto que eu li para vocês. Oi, eu sou o narrador dessa história, talvez você ache isso meio estranho, pois a minha presença quase nunca é percebida. Eu sou aquele que conta tudo o que está acontecendo, por exemplo, era uma vez, aconteceu naquele tempo, não acreditei quando. Tá vendo? Eu estou sempre presente em todas as histórias, e assim por diante. Então, aqui está a materialização numa página dupla de como a Veridiana, o Celso, eu e minha equipe e o Manuel Filho imaginamos que nós transformaríamos isso em linguagem visual. Aqui a próxima página. Como? Ah, sei, entendi. Então aqui dá para vocês verem a imagem da Maria, a gente já sabe que é a Maria aqui, falando com esse narrador. E aí que o narrador entra, e olha só o que acontece. Propositalmente aqui a página está invertida, porque o livro é assim invertido. Então, a Maria pede para que o narrador mude o jeito como a história está sendo contada. Então, a gente inverte aqui as páginas, já que ela gosta de mudanças. Então, essa parte aqui em que ele diz, desculpe pela interrupção na história, é que a Maria já quis fazer uma pequena mudança e acabou de me dizer. É essa mudança. E assim por diante. E na próxima página a gente volta, porque não falei, como a história é dela, é ela quem manda. Então, toda hora o livro vai ter esses momentos de troca, de mudança. E isso tudo nasceu já na história do Manuel como uma espécie de roteiro, de alguma forma, que, claro, foi sendo discutido, retrabalhado, aperfeiçoado, acrescentado a partir da experiência da ilustradora. E essa, então, é a Maria Mudança, esse livro que eu acho fascinante, como eu disse para vocês, porque ele exemplifica muito bem como uma história, como uma ideia, a princípio, sem forma, né, ganhou essa forma, esse formato de livro aqui. Essa é a capa do livro, para quem tem mais interesse em procurar, está no site da Editora do Brasil, em vários outros aí. Depois eu posso falar um pouco mais dele e mostrar mais detalhes. E aí eu trouxe uma reflexão da Sophie van der Linden para falar justamente do livro ilustrado, que é uma especificidade da edição, né? O livro infantil ilustrado é, digamos, uma obrigatoriedade hoje em dia. Ele necessariamente tem que ter essa narrativa visual que acompanha o texto. Óbvio que não estou falando de obrigatoriedade no sentido de mercado mesmo, né? É óbvio que eu posso continuar produzindo e escrevendo textos literários para crianças e jovens, sem necessariamente pensar em ilustrar. Mas é que o livro ilustrado já virou um objeto intrínseco aí à cultura e à forma de encarar o livro destinado a crianças e jovens. Então, sobre o livro ilustrado, essa reflexão é bem interessante que eu trouxe aqui para nós. Ao longo de sua evolução histórica, o livro ilustrado infantil conheceu grandes inovações. A imagem foi gradativamente conquistando um espaço determinante. Hoje, ela revela sua exuberância pela multiplicação de estilos e pela diversidade das técnicas utilizadas. Os ilustradores exploram ao máximo as possibilidades de produzir sentido. Se a gente pensar na experiência que a Veridiana Scarpelli trouxe para o Maria Mudança, isso é totalmente verdade, né? Assim, ler um livro ilustrado não se resume a ler texto e imagem. É isso e muito mais. Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato de enquadramentos, da relação entre capa e guardas com seu conteúdo, é também associar representações, optar por uma ordem de leitura no espaço da página, afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de uma em relação à outra. Ler um livro ilustrado depende certamente da formação do leitor. Então, aqui é a reflexão fantástica, para mim, muito incrível, aqui da Sophie van der Linden. Esse livro saiu inicialmente no Brasil pela Kozak Naif em 2011, mas depois, a edição que eu li para vocês aqui é a da Kozak, que é a que eu tenho em casa, inclusive a que está a capa aqui, mas atualmente vocês podem encontrar na editora SES SP, a edição de 2018 desse mesmo livro, para quem tiver interesse. Eu acho que esse trecho da Sophie explica tudo o que somos enquanto editores, né? O livro ilustrado infantil passa necessariamente por essa intervenção editorial que faz justamente essa escolha, né? O ilustrador ou designer, às vezes esse ilustrador também é designer do livro, junto com o editor, vai definindo, né, que partes do texto vão caber nessa página e por quê, de que forma essa constituição do livro vai acontecer, para que a gente tenha a experiência ampla, completa
digamos, mágica, né, que o livro promove ao ser lido, ao ser folheado. As imagens, normalmente no livro ilustrado, têm uma razão de ser, de estar ali, e acho que quando a gente consegue contar histórias paralelas, introduzir situações além do texto, extrapolando esse texto, ampliando as possibilidades de leitura, a gente atingiu um objetivo muito nobre aí de chegar a um livro que realmente dialogue e que seja aquele objeto que nós estávamos falando desde o início, né? Que seja aquele objeto que realmente promova o acesso e a permanência do leitor no livro. Queria fazer uma pausa, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, deixa eu acompanhar aqui no bate-papo. Tem uma pergunta, Gil, da Kathleen. Ela pergunta ali como pais e mães, o que podemos fazer para incentivar e despertar o hábito da leitura em crianças e adolescentes em tempos de redes sociais cada vez mais presentes? Olha, eu acho que... obrigado pela pergunta, Kathleen. Eu acho que isso é uma pergunta que deve ter reverberado aí ao longo de todos os anos, todas as décadas de existência do livro infantil. Independente do fato de estarmos hoje cercados das redes sociais, é claro que isso é um processo muito presente e frequente, né? Porque o celular, a TV, enfim, os tablets e o computador estão presentes na vida de todos hoje em dia. Mas acho que isso sempre foi, digamos, uma tarefa complexa, né? De fazer com que as crianças e adolescentes se interessem, né? Para que essas famílias, de alguma forma, consigam contribuir para esse interesse do leitor infantil e juvenil pelo livro. Eu sempre digo, não há uma fórmula, cada pessoa tem um jeito de fazer, cada formador, mediador de leitura tem o seu método, né, para fazer com que as crianças e adolescentes se interessem. Não é uma tarefa simples e não há possibilidade nenhuma de você obrigar uma criança, um jovem, a se interessar pelo livro se ele não quiser, porque aí você está fazendo justamente o oposto, né? Acho que quando a gente força uma aproximação, a gente está naturalmente afastando. O que eu digo sejam exemplos, né? Eu acho que não adianta o pai, mãe, e os cuidadores, os responsáveis falarem: você tem que ler o livro, você tem que fazer isso, você tem que, né? Só que você mesmo não lê. Então, às vezes é um puxãozinho de orelha que a gente tem que dar em si mesmo. Mas será que eu estou lendo? O que eu faço nos meus momentos de lazer? Eu estou na rede social também? Por que meu filho a criança e o adolescente não podem estar? Eu acho o exemplo fundamental. Mas não só isso, obviamente. Trazer, quando você tiver a possibilidade de levar seu filho a uma biblioteca, seja ela pública, seja uma biblioteca de algum espaço em que você tem acesso, enfim, seja particular ou público, e fazê-lo e levá-lo também a uma livraria, deixar escolher o livro que ele quiser, também são ações importantes. E deixar livros, né, se as famílias, né, tiverem essa possibilidade de comprar, porque a gente sabe que a realidade do Brasil é complicada, se a gente tem essa possibilidade de estimular a presença do livro em casa cada vez mais, tanto melhor. Em algum momento, esse leitor potencial que está na sua casa, ele vai poder se interessar. Não é grave se ele não se interessar. A gente tem vários casos de pessoas que são aficionadas, né, viciadas em livros, escritores mesmo, por exemplo, tem bibliotecas enormes em casa, e os filhos nem sempre são os leitores ideais, digamos. Então, ou seja, ele foi exposto, está num ambiente completamente estimulante, digamos, para a leitura, mas ele não gosta de ler. Em algum momento, algum livro vai dialogar com ele. Eu digo sempre que existem livros para todos os gostos. O importante é você não perder a vontade de estimulá-los de alguma forma e deixá-los livres para escolher, né? E mostrar possibilidades de leitura, né? Fazer brincadeiras em que ele escreva o próprio livro, né? Em que ele faça uma história, que ele conte uma história, e mesmo que isso seja feito de modo oral, né? As histórias nasceram da oralidade. Então, não precisa amarrar a função, a forma de chegar a esse livro de um jeito único. Então, acho que
A receita é ir testando, né, fazendo pequenos testes com esses leitores em potencial para ver até que ponto eles absorvem, conseguem entender esse potencial do livro, né? Porque eu acho que todo mundo que um dia percebeu que o livro tinha toda essa capacidade, né, de nos modificar, de nos transformar, de nos emocionar, virou um leitor, né? Então acho que a gente precisa ter esse momento aí de virar a chavinha, que não é simples mesmo e tem que ser pela insistência, porém sem violência, sem uma busca, digamos, sem controle. Espero que eu tenha Gil, respondido aí. Sim. temos mais uma pergunta da Graziella, que é aqui da universidade. Ela Claro. pergunta se livros digitais com vídeos interativos é uma boa opção para crianças que só ficam concentradas em tablets e celulares. E eu aproveito para emendar minha pergunta na dela, porque eu estava pensando sobre isso, que você no começo lá falou que a Editora do Brasil também trabalha com livros digitais, né? Para Exato. crianças, então, não sei, esses book apps, como está o mercado para isso? E como você mesmo, como editor, vê essa questão? Porque, assim, muitas vezes eu penso, desculpa, só complementando, Não, imagino, talvez, que às vezes tem muitas distrações no meio da leitura, né? Se isso é um caminho viável, talvez, né? Os livros digitais, os book apps, enfim, se eles são um caminho viável mesmo, ou se eles talvez mais atrapalham do que colaboram. Olha, eu sou um grande entusiasta de tudo que é acesso, né? Então, aquela palavrinha que eu usei lá de inclusão, quanto mais inclusivos nós formos, melhor. Eu acho que o livro digital é essa possibilidade de incluir mais gente, com certeza. O livro impresso, em papel, oferece uma experiência, inclusive nos livros ilustrados, isso é uma questão, né? Que ela é muito mais completa num certo aspecto. Então, o livro digital é uma possibilidade muito boa. Eu, respondendo a pergunta da Graziella, eu acho que sim. De alguma forma, você trazer livros interativos, e aí se a solução é no tablet, no computador, eu acho que você tem que estimular sim, né? Então, buscar esses livros que de alguma forma tem algum jogo, alguma brincadeira que traga, que faça com que essa criança, de alguma forma, esteja lendo, né? Então, ela vai, ao mesmo tempo, brincar, fazer o que ela gosta no tablet, no celular, mas vai estar lendo alguma coisa. Então, um livro, hoje em dia já existem muitas soluções, várias editoras já promovem, né, digamos, acesso a esses livros, né? Você precisa comprar o livro na loja virtual, lá na loja em que vende esse livro, e ter o dispositivo adequado. Então tem toda essa questão também de preparo, né, que às vezes muitas pessoas desconhecem, mas é um caminho possível. E dizer que aquilo é um livro, né, independente de estar no celular, naquele formato, é um livro. Assim como esse livro em papel que eu tenho aqui na estante, né? De alguma forma aproximar as linguagens e fazer com que esse estímulo, digamos, que o game tem, né, que a tecnologia traz para a criança, que ela perceba que o livro também é possível de acontecer ali. Então, eu sou super favorável a livros animados, a livros que de alguma forma tragam tecnologia dentro do formato digital. E assim como o livro pop-up, né, o livro, a criança que não gosta muito de ler, inicialmente você dá um livro que abre, que puxa, que sai, que saltam coisas, é uma forma interessante de fazê-la se interessar pelo livro. Então, eu sou super favorável a isso. Então, sobre a pergunta da Cláudia, né, complementando, a Editora do Brasil, desde o ano passado, passou a digitalizar o acervo não, desculpem, a digitalizar o catálogo, né? Nós temos, não 100% ainda, mas uma enorme parte do nosso catálogo, eu diria que 85%, 90% do nosso catálogo já disponível no formato digital, que é, como eu falei, um complemento muito importante. Com pandemia, especialmente, nós tivemos essa dificuldade, né, das pessoas de comprarem, de terem acesso ao livro ilustrado, primeiro porque as livrarias estavam mais restritas, segundo porque hoje em dia o modelo de negócio das editoras está mais complexo, digamos, de administrar, e muitas acabam tendo loja virtual, lojas próprias para venda do livro. Então você não tem, às vezes, todos os livros que o mercado, você não tem como ter todos os livros do mercado disponíveis na livraria mais próxima, porque o mercado é enorme e as livrarias são poucas, infelizmente.
Então, o digital, para mim, é essa expansão, esse caminho possível importante. Por exemplo, ao transformarmos o nosso catálogo em digital, nós percebemos uma adoção, né, a presença de alguns livros que nós sempre vendemos bem, livros que são, né, há bastante tempo aí best-sellers do catálogo, eles também têm uma grande venda no livro digital, ou seja, a gente percebe que os leitores, de alguma forma, quando têm acesso aos devices, né, aos dispositivos para leitura digital, estão acessando esse livro no modo digital também. Não dá para categorizar, não dá para dizer categoricamente que o livro digital vai suplantar o impresso e vice-versa. Essa discussão é até antiga já, né? Quando as pessoas começarem a falar de livro digital, nossa, vai desaparecer o livro impresso? De modo algum, né? A gente percebe que o livro existe para todos os gostos. Há pessoas que adoram ler no tablet, né? No Kindle, né? Que é o dispositivo da Amazon. Tem pessoas que não gostam e preferem o impresso. Eu acho que quando as editoras conseguem oferecer os dois formatos, que bom, porque a gente está agregando e não espantando nenhum leitor que esteja aí, digamos, mais habituado a um formato ou outro. Então, acho que o livro digital, em todos os formatos, né, ele é muito bem-vindo. Quanto mais diverso, melhor. Obrigada, Gil. Só um comentário, assim, né, que Sim. a nossa geração, talvez é uma geração que se adaptou ao Kindle, se adaptou à leitura. A geração do meu filho, por exemplo, que tem 8 anos, é uma geração que nasceu com isso. Então, eles Exato. preferem, assim, do meu ponto de vista, a escola do meu filho oferece um aplicativo de livros, onde tem milhares de livros. Ele lê muitos livros lá, mas, tipo, muitos mesmo, assim, ele lê por dia 2, 3 livros, assim, dependendo do livro. Né, e já leu assim livros que são bastante grandes, por exemplo, História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato, ou Os 12 Trabalhos de Hércules, que são volumes assim grandes até para a idade dele, por ser formato digital. Então ele vai ali, lê umas páginas por dia, lê outras páginas, e para ele é muito natural, né? Então assim, eu acho que a criança ela tem essa naturalidade com a tecnologia que talvez nós não tivéssemos, né? Exato, nós vimos isso nascer, né? As crianças nasceram com isso praticamente. Exatamente. Então, só fazendo a Rosilei colocou um comentário aqui no chat. Não sei como que está a tua apresentação, se você tem bastante coisa e prefere continuar, ou se a gente pode. Eu vou só repassar muito rapidamente, porque a gente já está quase na reta final aqui. Então tá bom. Então, no final, então, eu falo, se sobrar um tempo, eu termino de ler os comentários aqui. Pode ser? Pode ser, perfeito. Então tá. Só para seguirmos aqui, vou ser ainda mais rápido, porque o tempo passa, né? Olha só, já são 11h30. Eu trouxe aqui, né, pensando em toda essa discussão, né, o que nós fazemos, o que a Editora do Brasil tem feito, trouxe aqui alguns dos nossos livros mais conhecidos e premiados. Muitas pessoas, eu fico até muito orgulhoso, né, de ver, às vezes, comentários na internet, algumas pessoas falam, nossa, eu li esse livro na minha infância, hoje sou professor e recomendo para os meus alunos, ou então fiz questão de que esse livro estivesse na biblioteca da escola, ou então, de alguma forma, eu dei de presente esse livro para o meu sobrinho, para o meu filho e tudo mais. Então, a gente, como editores, fica muito feliz de ver a longevidade de alguns títulos, né? O Com Que Roupa Irei para a Festa do Rei é um livro super recente, mas que teve grande presença, digamos, por conta do PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático. Como eu falei, sou grande defensor do PNLD. E também, ano passado, foi distribuído naquele projeto do Itaú Social, né, da Leia para uma Criança. Então, imaginem que 2 milhões, pelo menos, né, de leitores tiveram acesso aí a esse livro, a esse título, Com Que Roupa Irei para a Festa do Rei, do Tino Freitas e da Ionitz Zilberman. Então, para a gente, enquanto editores, é muito gratificante, né, saber que esse livro chegou a tantos lugares e ele acabou virando protagonista aí de várias ações Brasil afora, né, graças a essa presença aí desse programa do Itaú. E a presença também em outros programas importantes, como o PNLD, que eu citei. O Com a Ponta dos Dedos e Olhos do Coração, que é esse livro que já está na 3ª edição, tenho a honra de ter, né, ajudado a dar forma a essa nova edição que está no mercado desde 2018, que é esse clássico aí da Leila Rentroy-Anoni, e aqui ganhou ilustrações da Natália Gregorini. Muita gente leu, né, nos anos 80 esse livro.
e ele continua em catálogo, né, e fazendo sucesso. A Coxa de Retalhos também é outro já clássico, né, um livro que já está completando acho que 20 anos de presença no catálogo, e ele foi renovado tem 10 anos mais ou menos. Então é um livro que também aí os professores, os educadores e bibliotecários Brasil afora conhecem muito bem. E outros mais recentes, e também premiados, e livros com uma presença, com uma tiragem, né, uma venda super significativa, né? Laila, Menina Síria, né, que como eu comentei, é de autoria da Cassiana, da Rima e da Rosi, né, nossas colegas estão aqui, que fala de imigração. É um livro que também foi aprovado no PNLD Literário, ou seja, chegou para milhares de escolas, foram centenas de milhares de exemplares. O Minha Vida Não é Cor-de-Rosa também é um livro que fala sobre feminismo, né, a gente falando daqueles assuntos mais delicados. Ele também chegou a várias escolas via PNLD e também no mercado. Ele tem um desempenho muito interessante, justamente porque trata de modo ficcional, literário, sobre o feminismo. Tanto Laila quanto Minha Vida tiveram ainda reconhecimentos importantíssimos, como o prêmio da Biblioteca Nacional. O Minha Vida ganhou o primeiro lugar da Biblioteca Nacional e o Laila segundo ou terceiro, se eu não me engano, não vou me lembrar agora. Mas no mesmo ano, ambos tiveram essa surpresa maravilhosa, que foi terem sido escolhidos como os melhores livros juvenis aí, do ano de 2019. E A Economia de Maria, esse livro da Thelma Guimarães, que é para vocês verem como a gente consegue falar de modo ficcional, de livros, de assuntos, né, que aqui o livro fala realmente de economia, né, fala de consumismo, fala dos gastos excessivos. Então, a Maria é uma das irmãs gêmeas aqui que adora poupar, e a Helena é a irmã que adora gastar. Então, de alguma forma, você pode trazer assuntos relevantes, que as pessoas queiram discutir, que as pessoas encontrem essa função, né, como a gente, para resgatar a fala lá do Ricardo Azevedo, mas que também sejam livros divertidos, muito bem escritos e construídos para que a literatura, o ficcional, prevaleça. E aqui alguns outros livros, como Bateria 100% Carregada, do Severino Rodrigues, uma série importantíssima aqui para o catálogo agora, um livro super recente, que já tem outros 3, né, na coleção, um livro que dialoga diretamente com os problemas psicológicos, né, da juventude, aborda várias questões aí como TDAH, como bullying, como racismo, como autoaceitação, alguns distúrbios psicológicos que são pouco discutidos para os jovens, como a depressão, né, em alguns livros. Então, a gente sempre está atento aí e conectado aos anseios dos autores, né, de poderem discutir isso em sala de aula. O Amanda no País das Vitaminas é outro clássico, que também fala de forma muito divertida e engraçada de uma menina que não gosta de comer, que odeia vegetais, que odeia tudo que dizem que é saudável, e aí ela vive uma aventura fantástica, inspirada na Alice, obviamente, né, Alice no País das Maravilhas, para poder discutir essa questão aí da alimentação e da nutrição. O ABC do Trava-Língua da Rosinha é outro querido das escolas, porque, como eu falei, é um livro de gênero específico aqui, né, ele só tem trava-línguas, então é um livro divertidíssimo de ler, de chegar para as crianças, que também já entrou em programas de governo, né, chegou às bibliotecas públicas por meio dos PNLDs. Bom, aqui, nessa parte aqui, eu acho que eu posso fazer a pausa para a gente ver as perguntas, porque depois eu tenho alguns comentários bem para encerrar mesmo, para falar dessas, digamos, para amarrar as pontas. Então, se vocês quiserem conduzir aí com as perguntas, eu estou à disposição. Sim, Gil, vou então fazer o comentário que a Rosilei colocou e a pergunta dela. Ela fala ali, ó, segundo o relatório da Retratos da Leitura no Brasil, os leitores de literatura por faixa etária são as crianças de 11 a 13 anos, seguido pelas crianças de 5 a 10 e por último os de 14 a 17 anos. Conforme vai aumentando a faixa etária, vai diminuindo o percentual de leitores de literatura. Eu creio que as políticas públicas de adoção de livros têm grande influência nesse resultado. No entanto, nos últimos anos, temos sofrido cortes de verbas nas áreas de educação e cultura, portanto, os livros infanto-juvenis não chegarão nas escolas. Como as editoras estão se posicionando nesse sentido? Olha, Rosi, obrigado pela pergunta. As editoras têm cobrado, né, por meio dos órgãos, digamos, oficiais, né, especialmente as editoras didáticas, da qual a Editora do Brasil faz parte,
a gente tem movimentos, digamos, de articulação para diálogos diretamente com o MEC, com o Ministério da Educação e o FNDE, que é o departamento, o setor responsável pelas compras, né, dos livros e pelas políticas de acesso ao livro didático e literário. Eu concordo, né, com que há realmente esse corte sistemático, né? Há uma busca incessante aí do governo, inclusive, de tirar, né, alguns dessas verbas. Infelizmente, nossa área, né, de cultura, educação, literatura, etc., é uma das mais visadas no momento de cortes, e isso é algo que as editoras, e não só as editoras, por meio da Abre Livros, por meio da CBL, por meio de outras, né, instâncias, digamos, agremiações nacionais, a gente sempre protesta e busca espaço para que os livros continuem existindo dentro da sala de aula das escolas públicas, né, que eles cheguem às escolas públicas por meio desses editais. Mas também existem muitas mobilizações locais, às vezes nacionais, de pessoas, de civis, né, de pessoas interessadas em incentivar alguns parlamentares, né, deputados, senadores, que compram a briga, literalmente, né, do acesso ao livro, das políticas públicas de acesso ao livro, que ajudam a fazer com que essa pauta não saia, não suma, né, que ela seja realmente uma política de Estado. Agora, uma coisa muito importante que aconteceu aí nos últimos anos foi a inclusão da literatura, do livro literário, dentro do escopo da compra dos livros didáticos, né? Antigamente, algumas pessoas talvez se lembrem, as editoras participavam dos processos de escolha e compra de livros para as bibliotecas públicas, para as escolas públicas, quer dizer, por meio do PNBE, que era o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Esse PNBE existiu, se eu não estou enganado, depois eu vou procurar informações mais exatas, de 2003 a 2013 ou 14. E o PNBE foi extinto, infelizmente, né, por um decreto, eu acho, na época, em 2014, mas ele fez com que, né, vários livros, milhares, diria milhões, né, de livros, chegassem às escolas públicas nesse período aí de aproximadamente 10, 11 anos. Depois ele foi interrompido, e aí, finalmente, em 2018, ele foi incorporado ao Programa Nacional do Livro Didático, que sofreu uma modificação. O PNLD é um projeto, é um programa que já está consolidado, né, entre as políticas públicas do MEC e do FNDE, e foi uma vitória muito grande para a literatura e para a leitura, de modo geral, fazer com que esses livros literários entrassem no mesmo edital do livro didático. Esses editais estão sendo cada vez mais modificados no sentido de se adaptarem aos novos tempos, serem cada vez mais tecnológicos, digitais, mas a política de acesso ao livro continua existindo. Então, o Laila, né, que é o exemplo que eu trouxe aqui, o Minha Vida na Cor-de-Rosa, por exemplo, entraram via Programa Nacional do Livro Didático em milhares de escolas públicas. E eu acho que a gente sempre vai ficar de olho, né? E nós não estamos, infelizmente, ainda no cenário ideal, né, de acesso a esses livros, como a Rosi pontuou. A gente precisa realmente de ajuda, de cobranças, né? Então, o que eu digo também para as pessoas, né, para os eleitores, para as pessoas civis, cobrem do seu vereador, do seu deputado, né, seja ele estadual ou federal, e do seu senador, que eles lutem e que eles briguem por políticas de acesso ao livro, sejam elas direta ou indiretamente ligadas a espaços em que os livros possam ser acessados por leitores. As editoras continuam produzindo e fazendo o que podem, né, para estar presentes, para serem, digamos, esse bastião de cultura e de informação, né, que os livros representam. Mas sem políticas públicas em todas as esferas, a gente não consegue fazer com que esses livros realmente sejam lidos por todos. E a gente não vai conseguir melhorar esses índices de leitura que o Retratos da Leitura nos mostra sem conquistar, sem fomentar cada vez mais no seu bairro, na sua cidade, né, por menor que seja a ação que você faça,
se você cobra do poder público, do político, né, que você elegeu, envolvimento nas causas do livro, né, isso faz com que, de alguma forma, essa reação aconteça de modo mais amplo cada vez mais. Eu acho que o que nós temos hoje de política não é suficiente, deveria ser muito maior, obviamente, mas nós somos muito vitoriosos já de ainda termos e de ter garantido com que esses livros fossem parte desse projeto gigantesco, né, que é o PNLD. Né? Não sei se eu respondi a pergunta da Rosi, espero que sim. Obrigada, Gil. Algo mais? Alguma outra pergunta? Não, acho que podemos continuar. Então vamos lá. Aqui eu trouxe um pouco da experiência, né, que eu comentei, né, das nossas participações em eventos internacionais, né. Existem grandes feiras, e por que eu trouxe isso aqui? Porque a nossa discussão é justamente falar de como o mundo enxerga, né, trabalha o acesso ao livro infantil e juvenil. Então, algumas das feiras mais importantes do mundo têm espaço, têm mercado, têm negociação, tem interesse no livro infantil e juvenil. Ou seja, o mundo inteiro discute o acesso ao livro infantil e juvenil, o mundo inteiro está interessado em diversificar esse mercado, e eu acho muito importante que o Brasil participe disso, né? E o Brasil faz parte desses processos, desses projetos internacionais, com apoios, né? E graças a esses apoios, a gente consegue ter corpos de editores viajando para essas feiras e participando desses eventos tão importantes como essa aqui de Guadalajara, que acontece anualmente, e a de Bogotá, na Colômbia. Guadalajara, no México, Bogotá, na Colômbia, são duas das principais feiras da América Latina aqui, das quais a gente participa. E por que isso é importante? Porque justamente nesses eventos mundiais é que reverberam, ecoam várias questões, né? É onde a gente também colhe ideias, é onde a gente troca ideias, é onde a gente vende direitos dos nossos livros e compra direitos dos livros estrangeiros. Nessa foto aqui da direita eu estou com um livro que foi traduzido da Ucrânia, esse ao meu lado é o editor, né, o gerente de edição aí de uma editora ucraniana. Então, a gente promove cada vez mais a diversidade olhando para o mundo, né? Não para o próprio... A gente olha muito para si mesmo, para o Brasil, que o Brasil precisa, mas também para o mundo e de que forma os mercados internacionais estão enxergando a produção de literatura infantil e juvenil. Obviamente que esse cenário foi muito afetado pela pandemia, né? As feiras presenciais não aconteceram em vários momentos, mas elas estão aos poucos sendo retomadas. Aqui um pouquinho das fotos de Bolonha e Frankfurt. Bolonha é o principal evento exclusivamente infantil e juvenil do mundo, né? Voltado para o livro. Frankfurt é uma mega feira gigantesca, porque ela abrange todos os segmentos, todos os livros, mas Bolonha é a feira dedicada aí ao espaço do livro infantil e juvenil no mundo. Então aqui algumas fotos de estandes, né, nas feiras, eventos locais lá da feira de Bolonha. Essa foto do meio traz um dos corredores de Frankfurt, que são pavilhões gigantescos com milhares de editoras. Aqui ao lado, em cima, em Bolonha, eu tenho os autores desse livro ucraniano, né, são parceiros, são casados e escrevem e ilustram livros. E aqui embaixo no cantinho um exemplo de livro que nós acabamos adquirindo lá na feira de Frankfurt. E eu vou fazer comentários muito rápidos e gerais aqui só para a gente encerrar, né? O quanto o editor, né, às vezes precisa atuar aqui em algumas situações, né, para, por exemplo, na hora de negociar, de trazer um livro para o seu catálogo, né, o cuidado que nós precisamos ter com todos os aspectos, né? Então aqui a escolha do título desse livro, por exemplo, vocês estão vendo à esquerda a edição original, né, que foi publicada na França e na Bélgica. Apesar do nome em inglês, o livro é originalmente escrito em francês, e Sweet 16, não sei se todos sabem, seria o nosso equivalente ao nosso baile de 15 anos, né, o baile de debutantes. E aqui a personagem, né, as personagens estão envolvidas nessa situação, só que num contexto muito específico que é a década de 50, nos Estados Unidos, em que uma adolescente negra faz parte de um projeto de integração, né, de crianças negras nas escolas que eram exclusivamente para brancos antigamente. Então,
essa segregação racial é o pano de fundo dessa narrativa, que no Brasil virou aos 16, né? A gente precisava trazer essa noção de qual a idade dessas personagens envolvidas, e sem manter o Sweet 16, que para o brasileiro não significa muito, né? Então, na França, sim, por isso que o livro manteve esse título em inglês, mas no Brasil, não. Então, aqui foi uma escolha mais difícil. E aqui, esse livro, aos 16, ganhou ilustrações da Linoca Souza, da Aline Bispo, né? E uma ilustradora negra. Então, é muito... aqui as ilustrações tiveram esse papel importantíssimo aqui para dar o tom, né, que esse livro tão importante precisa. Aqui uma das páginas internas do livro, para vocês verem, o projeto gráfico, né? E aqui, essa capa que eu acho muito curiosa, que também partimos de várias escolhas aqui para fazer, é um livro feito em coedição, em coparceria com a editora original, que se chama Little Tiger, da Inglaterra. No original, a composição da capa tinha essa questão de, né, manter as letras nas placas das crianças que estão aí. Esse é um livro sobre meio ambiente, sobre aquecimento global, sobre preservação do meio ambiente, né? Então, um livro super importante aí para os tempos atuais. E no original, Like the Ocean You Rise, a composição do livro conseguia ser atendida aí, digamos, pelo formato, né, do projeto gráfico, só que para o Brasil a gente teve que repensar isso, né? Então, o rise, no inglês, que traduziu-se como erguemos, o verbo erguer-se, né, teve de ficar de fora da ilustração, e aí a solução que a ilustradora conseguiu foi genial aqui também, de poder trazer, de manter a essência aqui da capa, né? Então, mais uma das atuações, digamos, que os editores precisam ter aí para poder garantir diálogo com o mercado em que ele atua, no caso, o Brasil. Eu queria comentar muito rapidamente, para encerrar mesmo agora, que a Editora do Brasil tem esse cuidado e essa preocupação com a formação de leitores, por isso nós temos uma equipe de consultoria especializada em literatura, que é dedicada especialmente a escolas, né? Então, no site da editora dá para encontrar esse material, que é super interessante, esse da literatura infantil e juvenil, que está aqui à esquerda da apresentação, e também o nosso guia de literatura, que tem todos os nossos livros, né, o nosso catálogo, digamos, porém com algumas indicações, projetos de leitura, vários comentários, informações que complementam a experiência de quem está buscando um livro para alguma ação específica. Então, o guia é uma ferramenta super importante aqui da editora para isso. E aqui, já me despedindo, né, eu queria trazer essas referências, eu não vou ler uma por uma, mas eu vou disponibilizar a apresentação, então vocês podem colher lá aqui tem uns nomes muito importantes que baseiam muito do que nós falamos aqui durante essa apresentação, pessoas do Brasil e do mundo que pensam, que refletem a respeito da literatura infantil e juvenil. Tem muitos mais, com certeza, mas aqui, digamos, é a principal bibliografia que nós levantamos para essa apresentação geral aqui. E aí, a minha indicação aqui de redes sociais e sites para seguir. Eu preciso fazer aqui um filtro maior para indicar, inclusive, pessoas, né, influencers que têm TikTok e Instagram, que são legais de acompanhar, porque trazem boas reflexões sobre a literatura infantil e juvenil. Mas aqui eu trouxe alguns sites, né, o da Editora do Brasil, o site da Livríssimo, que é um portal que pertence à Editora do Brasil, em que a gente faz reflexões super pertinentes aí sobre leitura, sobre as famílias, né, sobre o acesso aos livros, sobre formas de instigar a leitura, então recomendo também que vocês deem uma passada. No site da editora tem muito material, muito conteúdo, também é muito bacana de explorar. E aí a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FENELIGE, que é uma entidade super importante que atua há décadas no Brasil pela literatura infantil e juvenil. A Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, que também é super dedicada, né, importante aí nessa pesquisa e nessa valorização da produção nacional da literatura infantil e juvenil. A Câmara Brasileira do Livro, que, né, nós somos associados e também tem políticas muito importantes, é quem organiza o Prêmio Jabuti, por exemplo, que também tem a categoria infantil e juvenil de premiação, então super importante. E o IB, né, o International Board on Books for Young People,
que é, digamos, a maior autoridade mundial aí para falar de livro e literatura infantil e juvenil, um dos grandes responsáveis aí pelos eventos internacionais envolvendo livros infantis e juvenis. Meu muito obrigado a todos. Meu contato do Instagram, para quem quiser me seguir nas redes sociais, lá eu posto algumas coisas falando sobre o lançamento da Editora do Brasil, sobre algumas coisas que a gente faz. Então, @Gil Salles Editor, vocês vão me encontrar, _ editor, né? Vocês vão me encontrar no Instagram. E deixo aberto aí para as perguntas finais, caso tenham. Gil Sandro, nós agradecemos muito pela excelente palestra. Tivemos várias manifestações aqui no nosso chat, de quem está nos assistindo ao vivo aí pelo YouTube, agradecendo, enfim, falando que como foi ótima a sua palestra. Então, Cleiton, Cassiana, Lilian, Rosileia, Fernanda, Renata, Ricardo, enfim, várias pessoas se manifestaram parabenizando pela excelente palestra. Então, nós do CIB só temos a agradecer, né? Eu acho, para mim, especialmente também, fiquei muito feliz em participar, aprendi muitas coisas, e, enfim, fiz vários links aqui, fiquei pensando em muitas coisas que você falou, a questão do encantamento, enfim, maravilhosa sua palestra mesmo, Gil Sandro. Muito obrigado, Cláudia, eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma e, como eu falei desde o início, a intenção não é ser acadêmico, não era a minha intenção, era falar do ponto de vista do mercado, do editor, né, de que forma a gente enxerga esse mercado, de que forma a gente atua e de que forma a gente está brigando, né, para que esses livros, para que a leitura seja cada vez mais acessível, né, para todas as crianças e jovens e para os adultos também, como eu falei, precisam estar mais perto dos livros, né, cada vez mais. Eu agradeço muito o espaço e fico feliz de poder contribuir e, de novo, parabéns pelo evento. Obrigada. Então, você que nos acompanhou aí pelo YouTube, né, não esqueça de preencher o formulário até as 13 horas de hoje, dia 25/10, para certificação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para aproveitar todos os conteúdos que temos disponíveis. E também não deixe de curtir as nossas redes sociais para estarem sempre recebendo as novidades sobre os eventos, os cursos, os workshops, enfim, tudo que o CIB prepara sempre com muito cuidado e atenção para a comunidade universitária, para os pesquisadores e todos os demais interessados, né, de forma gratuita e com acesso democrático. Então, em nome da Universidade Federal do Paraná, do Sistema de Bibliotecas da UFPR, agradecemos ao Gil Sandro novamente pela palestra, aos intérpretes de Libras, o Raul e o Tiago, que nos assistiram durante este evento, e a todos que participaram, nos assistindo, nos enviando suas perguntas e comentários via chat. Eu agora chamo a coordenadora do ProEduc, a Kathleen, que vai fazer uma fala final, tá? Tenham todos uma ótima semana e participe dos demais eventos, e eu me despeço por aqui. Até mais. Tá mudo, Kathleen. Desculpem. Obrigada, Cláudia, pela mediação no dia de hoje. Nós agradecemos imensamente por todo o seu apoio e colaboração. O último recadinho que eu tenho para passar para vocês é que o nosso próximo encontro da semana será ainda hoje, das 17 às 19 horas, uma palestra do professor Egon Bockmann Moreira e Patrícia Vênus com o tema Direito e Literatura, com a mediação da professora Paula Carina de Araújo. Também gostaria de avisar que no início do evento nós tentamos fazer a transmissão da nossa atração cultural, mas tivemos um probleminha técnico. Então agora deixamos para os últimos minutos uma última mensagem. Finalizamos nosso encontro com a canção Alguém Cantando, interpretada pelo grupo de MPB da UFPR. Alguém cantando longe daqui, alguém cantando ao longe, longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando bom de se ouvir. Alguém cantando alguma canção.
essa imensidão.